Filho de Deus, modelo de homem, espírito e vida. Quando vivemos o espírito da Páscoa, passagem do homem, reencontro com Deus, devemos buscar o conhecimento maior de Cristo e conseguirmos, através do entendimento do seu próprio mistério, a nossa própria caminhada. Vamos refletir toda a passagem de Cristo aqui na Terra como nós, ser humano, verdadeiro e piedoso. Natalidade e crescimento de Jesus. O anjo anuncia a Maria que ela será mãe do Filho de Deus, o seu sim. Contemplamos a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora e a encarnação do Verbo de Deus em seu ventre. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aqui vemos em Maria o despojamento, a humildade, o amor a Deus e a entrega de si mesma. Hoje o Senhor nos chama a dar o seu sim para Jesus, nascer em nosso coração, em nossa vida, dar sentido à nossa vida terrena e acolher o plano de Deus para nossa salvação. Maria visita sua prima Isabel, idosa que estava grávida de João Batista, anunciando a boa nova. Contemplamos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel e, partindo às pressas, foi às montanhas ficar com sua prima, que já de idade avançada estava grávida. Isabel a saúda: Tu és bendita, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando adentraste pela porta, a criança saltou em meu ventre. Maria responde: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A humildade, a entrega de si mesma em favor dos mais necessitados. Hoje, Deus nos chama a trabalhar em sua vinha, sair de nosso conforto e procurar os que estão necessitados, não só de pão, mas de amor, apoio e do conhecimento da palavra do Senhor. Jesus nasce em uma gruta, em Belém. Contemplemos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. Um Deus tão grande e poderoso vem até nós. O Verbo de Deus se faz carne, sai da sua divindade e se torna um pobre mortal, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Jesus nos mostra que nada que temos ou possuímos nesse mundo importa, comparado aqui que há de vir o mais importante, a vida eterna. O orgulho de um anjo que queria ser Deus gerou o pecado. E o salário do pecado é a morte. A humildade é a chave de toda a nossa salvação. A pureza de coração, a entrega sincera a Deus é a obediência. E o salário da obediência é a vida eterna. Pois todo aquele que crer em mim, mesmo que morra, eu o ressuscitarei. A apresentação de Jesus ao templo. Contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Uma espada de dor transpassará o vosso coração, apresentando o nosso coração ao Senhor, para que Ele faça a circuncisão e tire aquela pele que impede a ação do Espírito Santo em nossa vida. E mesmo que em nossa caminhada junto ao Senhor, uma espada penetre em nossa alma, possamos, pela força de seu Espírito Santo, ver a salvação que vem de Jesus. A perda e o reencontro de Jesus em Jerusalém.
contemplamos a perda e o reencontro de Jesus no Templo de Jerusalém. Maria e José perderam Jesus ainda menino aos 12 anos em Jerusalém. E após 3 dias de dor e sofrimento, o encontram no templo no meio de doutores da lei, ensinando a doutrina do Pai. A Escritura Sagrada é o caminho para encontrarmos Jesus. Quando nos perdermos ou desviarmos desse caminho, a consequência é a dor, o sofrimento. Na procura diária pela leitura, estudo e reflexão da Bíblia, podemos buscar o encontro ou o reencontro com nosso Senhor e depois viver essas palavras e ensinamentos o quanto mais cedo. E assim como Jesus crescer na obediência e cuidar das coisas do Pai. A humildade, os milagres e o eterno amor. O batismo de Jesus. Contemplamos o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Com atitude humilde, ele nos mostra o caminho inicial da salvação. A aceitação de Deus como nosso único Senhor. Cristo é a luz do mundo. Luz é o atributo da divindade. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Quem me segue, disse Jesus, terá a luz da vida. Nós, cristãos, somos filhos da luz. A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos. Batismo de Jesus, enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão, como inocente que se faz pecado por nós, o céu se abre e a voz do Pai proclama-o, Filho amado, ao mesmo tempo em que o Espírito o investe na missão que o esperava. A autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. Contemplamos sua autorrevelação nas bodas de Caná, quando transformou água em vinho, atendendo o pedido de Maria. Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens, fazendo seu primeiro milagre. A autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. Mistério de luz é o início dos sinais em Caná. Quando Cristo, transformando a água em vinho, abre a fé, o coração dos discípulos, graças à intervenção de Maria, a primeira entre os que creem. O anúncio do reino de Deus. Contemplamos o anúncio do reino de Deus com o convite à conversão. Jesus nos convida a nos convertermos plenamente às leis de Deus em busca da felicidade eterna. O anúncio da Boa Nova traz esperança de um mundo melhor para todos os homens. Jesus anuncia o reino de Deus com o convite à conversão. Mistério de luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida à conversão, perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humildade, confiança, início do mistério de misericórdia que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo, especialmente da reconciliação confiado à sua igreja. A transfiguração. Contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim ele mostra aos apóstolos e a todos os seus seres humanos a sua verdadeira essência divina. Sua luz na orienta a seguir os caminhos do bem. Transfiguração de Jesus, mistério da luz por excelência, é a transfiguração que, segundo a tradição, se deu no Monte Tabor. A glória da divindade reluz no rosto de Cristo, enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos, extasiados para que os escutem e se disponham a viver com ele o momento doloroso da paixão,
a fim de chegarem com ele à glória da ressurreição e a uma vida transfigurada pelo Espírito Santo. A instituição da Eucaristia. Contemplamos a instituição da Eucaristia. Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossas almas. É a entrega total e a maior prova de seu amor por toda a humanidade, mesmo sabendo que ia ser traído e entregue ao sacrifício. Ele nos deu uma amostra suprema de sua divindade. Instituição da Eucaristia, mistério da luz, é enfim a instituição da Eucaristia na qual Cristo se faz alimento com o seu corpo e o seu sangue, sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade, por cuja salvação se oferecer em sacrifício. Agonia, sofrimento e morte, amor aos pecadores. A agonia de Jesus. Contemplamos a agonia mortal de nosso Senhor, quando suou sangue no horto das oliveiras. Minha alma está triste a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração e vigilância nos livra de cairmos nas armadilhas do demônio. Ele está sempre esperando uma oportunidade para nos fazer cair no pecado. Só com a força da oração constante podemos vencê-lo. Jesus, mesmo sabendo tudo o que iria lhe acontecer, suportou toda a tristeza e foi obediente ao Pai. Seguir o seu exemplo em todas as coisas que nos acontecer, seja boa ou má, sempre seja feita a vontade de Deus e não a nossa, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A flagelação de Jesus, atado a uma coluna. Contemplamos a flagelação de nosso Senhor. O sofrimento, a humilhação, o escárnio, a violência de um inocente. Toda essa humilhação e dor por cada um de nós, pecadores, o amor que sente por cada ser humano é impossível de se imaginar. E todas as vezes que pecamos e ofendemos o irmão, estamos sendo os carrascos que torturaram Jesus. A coroação de espinho. Contemplamos a coroação de espinho de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada ponta de espinho, um pecado, em cada gota de sangue derramado, o perdão. Sua sagrada face coberta de sangue, o sangue que nos lavou e limpou de nossos pecados. Na dor provocada pelos espinhos, rasgatou-nos da morte. O mesmo sangue que hoje derrama em cada Santa Missa celebrada. Poderoso sangue redentor que nos cura e liberta de toda escravidão do pecado. Jesus carrega a cruz até o Calvário. Contemplamos a subida dolorosa de Jesus carregando a cruz para o Calvário. O peso dos pecados do mundo nos ombros abriram chagas que chegavam até os ossos. Todo aquele que quiser vir após mim, renegue a si mesmo, toma a cruz e siga-me. As cruzes diárias é caminho de redenção e salvação. Aceitar as cruzes é amar a Jesus e imitá-lo, o servo fiel que segue seu mestre e também dá a vida por outro irmão. Jesus morre na cruz. Contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Cruz, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, consolo e sinal de fé para os cristãos. A cruz sagrada seja a nossa luz. Todo sofrimento na terra não tem comparação ao da cruz do Senhor. Por amor ao seu ser humano e ao pecador, suportou dores incalculáveis. Humilhou-se, foi insultado e desprezado.
tratado como o pior dos criminosos, o maior dos tesouros de um cristão, honrar a Santa Cruz. Vitória, salvação, proteção. Ressurreição de Jesus. Contemplamos a ressurreição de Jesus. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. A vitória sobre a morte, a esperança na vida eterna, o envio a anunciar a boa nova, a remissão dos pecados, a paz de Jesus, àqueles que o seguem. A ascensão do Senhor. Contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. A volta ao Pai para preparar-nos um lugar e para cuidar de cada um de nós, intercedendo junto a Deus Pai pelo perdão de nossos pecados. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos com a Virgem Maria em Jerusalém. A vida do prometido, o Espírito Santo Paráclito, o advogado defensor, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos disse. O Espírito Santo que recebemos no batismo é nosso condutor, defende-nos diante do Pai, pois temos um acusador dia e noite que nos acusa diante de Deus, Satanás, mas o Espírito Santo que habita em nós, ora em nós com gemidos inefáveis, pois não sabemos o que pedir a Deus. A Assunção de Maria ao céu. Contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu, o encontro da mãe com o filho no céu, concebida sem pecado, Virgem Santa, merecedora de todas as graças, a filha predileta do Pai, sempre fiel a Deus, guardou tudo sempre em seu coração, Virgem do silêncio, seu corpo, templo do Espírito Santo, sacrário vivo, não poderia ser corrompido pela terra como simples pecadora. A coroação de Maria por Jesus e os anjos. A serva fiel de Deus tornou-se rainha. Contemplamos a coroação de Nossa Senhora como rainha de todos os anjos e santos. Rainha dos anjos, uma mulher vestida de sol, sobre a cabeça uma coroa de estrelas e sobre os pés a lua. Rainha da terra, rainha da igreja, intercessora, poderosa junto a Jesus. Tem poder de esmagar a cabeça do dragão infernal. Na hora da nossa morte, nos defenderá junto a Jesus e a todos aqueles que, por amor a ela e a seu Filho, forem fiéis na oração do Santo Rosário. A cada Ave Maria, depositamos uma rosa a seus pés. Portanto, sejamos fiéis a Deus Pai Todo-Poderoso, seu Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Amém.